Olá, muito boa noite. 21 horas e 4 minutos desta terça-feira, 21 de novembro de 2017. Está no ar o nosso Estação Hamburgo ao vivo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos nossos aplicativos para Android e iOS, através do nosso site valetvplay.com e através do nosso Facebook. Ao vivo por aí. Você pode ainda acompanhar o nosso Estação Hamburgo nos horários alternativos aqui na nossa Vale TV, no nosso canal 14 da NET, ou ainda no nosso canal no YouTube. Pega lá em Voti, Dr. Vinícius Bondan, muito boa noite. Boa noite, Rodrigo, colegas da mesa. A Vale TV, ela pega em qualquer lugar da região. Né? Qualquer Com lugar certeza do mundo, deve chegar lá. Doutor, qualquer lugar do mundo. Pega em Capela de Santana, prof. Quando a internet funciona, pega. Quando tem internet, mas daí o problema já não é nosso. É a internet. A gente distribui o sinal. Ah, mas eu sei que pega em Portugal. Pega em Portugal, Isso pega sim. na Espanha, pega lá na Alemanha, pega na China. Eu quero saber se pega em todas as cidades do nosso banco de alimentos. Nelly, muito boa noite. Boa noite, Rodrigo, os colegas aqui da bancada. Pega sim, repetindo então, né, que pega em Campo Bom, pega em Estância Velha, em Novo Hamburgo e em Sapiranga. As quatro cidades. E um atendidas pelo nosso testemunho, Rodrigo. Eu já estive em Itati, Ó, que foi distrito de Terra de Areia, é uma cidade de 2.000 e poucos habitantes, e pega em Itati também. 2.000 e poucos habitantes. Eu achava que André da Rocha era a menor cidade do Rio Grande do Sul. Não, eu acredito que não. Itati está Itati, ganhando então nesse tá- ranking. Eu estou procurando uma cidade menor para viver, Nelly. Tu acha que Itati é uma boa opção? É uma excelente cidade. Tem Agora, abacaxi lá. Tem bastante No abacaxi. Hamburgo também tem, não adianta. Isso é diferencial, terra de areia, muito abacaxi bom. Mas o abacaxi de Itati, Terra de Areia, é bem doce. É bom, né? bom, é Aqui bom. os abacaxis são meio complicados, né? É o ananás que chama, É eu o acho, ananás, né? Não é é o abacaxi. ananás. O pessoal Ele vem fala um pouco abacaxi, azedo, mas não ele vem um é. pouco É azedo. ananás. Não serve para comer. Muito boa noite, David. Boa noite. Pega em boa noite Hamburgo mesmo. Velho, David. Pega, minha avó tava assistindo lá. Vó. Vó Terezinha, Vó Terezinha, beijo, vó. pô, completou 80 anos agora. Ô, Mais agora linda. quando? Faz 10 dias. Não ganha mais parabéns. Vó. Se fosse ontem, hoje ou amanhã, tava ganhando parabéns ao vivo aqui. Pega lá, Hamburgo beijo pra Velho. senhora, saúde e vida longa. A gente sabe que pega no mundo todo, né? Vale Ô David, tá difícil de sair essa Hambúrguer Breakfast, hein? Tá difícil, né? A gente tem que tomar decisões difíceis muitas vezes, né? Tu tá ouvindo o Cleo Kuhn? Normalmente quando eu escuto ele eu faço o contrário. Exatamente, eu ia dizer troca. Né? Cleo não tá dando uma dentro, cara. Eu tô com medo porque ele falou que ia dar sol nesse sábado, né? Eu tô muito preocupado. Mas eu acho que o sol, a previsão é de sol no sábado e chuva no domingo, né? No próximo fim de semana. Que foi o que nos causou o transtorno no último final de semana, né? A gente já vinha acompanhando, na verdade a gente já vem acompanhando desde o dia 8 de novembro, a previsão do tempo. E é uma realidade cíclica que acontece, a gente tem ali o festejo em Hamburgo Velho, com diversas dificuldades desde setembro de organizar as festas, né? Então todos esses eventos de rua estão sofrendo com a previsão do tempo ultimamente. A gente já tem evento marcado pro começo de dezembro, né? Sim, o Ilumina Hamburgo Velho, né? Vamos para a nossa segunda edição. Então, um evento aí que tem a pretensão de um dia ser a grande abertura de Natal de Novo Hamburgo, né? Por enquanto ainda engatinhando, mas um evento muito bonito. Já no passado reuniu praticamente 3.000 pessoas e foi um evento que ano passado nós tivemos que transferir em cima da hora, né? Ele é um evento que ocorre no sábado e com previsão de chuva no sábado, a primeira data de transferência é para o domingo. Então não dá nem tempo de comunicar as pessoas, né? E mesmo assim, ano passado, teve em torno de 3.000 pessoas. Puxa vida, que beleza. Foi muito bonito. Eu tive conversando com a Ariadne Decker ontem lá em Gramado, no Serra Parque, por oportunidade dessa linda feira, belíssimo evento que está acontecendo lá, nossa Zero Grau. E a Ariadne está feliz da vida, David.
Tu já foi lá visitar um novo espaço dela? Eu não visitei todo o espaço, né? Mas já estive por lá, já conversei com ela, com o Clóvis. Agora o Clóvis está passeando aí como o Papai Noel da Coca-Cola. Igual foi hoje de né? manhã. Foi hoje de manhã, embarcou hoje de manhã, vai fazer o tour por Santa Catarina, São Paulo, Paraná. Grande parte do Brasil, Minas Gerais, vai com os caminhões da Coca-Cola, né? Já apresentei ele para as minhas afilhadas, elas conhecem o Papai Noel da Coca-Cola, super felizes. Ele gravou uma mensagem, o pessoal na feira, ele se vestiu de Papai Noel no final do evento, ontem no final do dia. E aí, o que teve de criança que se aproxima dele, o que teve de pai que diz, grava uma mensagem pro meu filho aqui, grava uma mensagem pra minha filha aqui. É um querido, né? Sempre muito esforço. Deu uma pena, né? Porque eles chegaram a enfeitar a casa no sábado, né? Para receber o Burgerberg. Ela tá louca para que venha logo no Burgerberg. Com certeza. Mas até estava explicando pro Pedroso ali fora do ar, né? Toda a montagem do evento ela ocorre na madrugada de sexta para sábado, né? De sexta para sábado caiu um temporal enorme. É verdade. Então, por mais que a previsão apontasse uma chuva no sábado, que não aconteceu, né? Aquela chuva da sexta para o sábado já dificultaria muito toda a questão operacional da festa. Bem, Nelly, a gente está também cheio de novidades aí do banco, né? Sempre, né, Rodrigo? Nós vivemos de novidades. A mais triste é que o mês está longo e o estoque do banco está curto. Mas sabes que a nossa vinda aqui, Rodrigo, já nos ajudou. Opa! Tivemos repercussão, tivemos algumas doações extras. Muito bom. Tá? E então já nos ajudou. E já dá para garantir que nós, com um pequeno ajuste, mas muito pequeno, vamos conseguir atender as 63 entidades nesse mês de novembro. Boa, vamos conseguir. Bom, então a gente imagina que o Natal, então o mês do Natal, ele é muito importante, né? A gente não pode pensar em um ser humano passando fome nenhum dia do ano. É verdade. Mas esse período, pensar nas crianças que já não vão ter um brinquedo, já vão ter uma cama, sabe-se lá como, né? Onde é que estão dormindo? Sem uma ceia, sem o convívio da família, sem aquele momento gostoso que a gente pode passar com as pessoas que a gente ama, né? E na verdade, Rodrigo, a gente fica discutindo, nem lá em casa, nós estamos em pé de guerra, eu e a esposa, né, discutindo se vai ser o assado ou se vai ser o salgadinho, né? Pois é. E algumas crianças estão aí, na verdade, esperando comer alguma coisa. Não importa muito o que seja, né? Então a gente tem que soltar um pouquinho as amarras nesse dezembro aí, ajudar, porque realmente tem muita gente que precisa. E até pegando o gancho do David que tinha falado, o Festeja em setembro acabou não acontecendo, né? Foi a primeira vez que o Banco de Alimentos foi convidado como entidade solidária, né? Foi beneficiar. Então nós acabamos participando em outubro, mas realmente o evento de rua é muito complexo, né? Sofreu muito nesse período, né? Desde setembro, e em outubro, quando ocorreu, choveu na hora mais importante da festa, né? Que é quando termina a missa, né? Então quando vem uma banda para tocar. Então agora novembro também não aconteceu, né? Sim. E também não vai acontecer, acabaram nos cedendo a data do dia 25 para Burgerberg, que a gente está aí na apreensão se acontece ou não em função de uma nova previsão de chuva para o final de semana. Que coisa. Nelly, a gente está com a nossa árvore solidária aqui na Vale TV. Na semana passada a gente apresentou o projeto, a gente apresentou a proposta na última quarta-feira. Estava aqui com a gente também a artesã, me ajuda a recordar o nome dela? Puxa vida, me falhou a memória. Puxa vida, desculpe, então, a nossa querida companheira que estava aqui montando o nosso pinheiro, junto com o Marcos Dresch, que foi o proponente dessa ideia. Sim. Das contas, nós construímos juntos ali e prontamente convidamos o banco para estar junto com a gente, né? Então, todas as pessoas que veem a nossa Vale TV estão sendo convidadas a trazerem 1 quilo de alimento para doar para o banco de alimentos. Eu já desmistifiquei que não é para mim, pode ficar tranquilo, não vou comer. Muito pelo contrário, estou trazendo para cá, estou cuidando, estou maneirando lá no arroz, na massa, aquela coisa, no açúcar. Então estou fazendo a minha parte, inclusive limpando o estoque lá e trazendo para cá. Mas qualquer pessoa da nossa comunidade está convidada a trazer aqui a sua doação, a passar no mercado e quando estiver comprando um pacote de farinha, a farinha de trigo é um produto que mais está sendo necessitado nesse momento, nesse né? momento. Foi o que vocês falaram semana passada. A pessoa está lá fazendo uma compra
Lembra de trazer um quilo de farinha. O que tá 2 e pouco um quilo de farinha? Não chega a R$2, 1,89 por aí. É mais barato que o arroz e feijão. Sim. O quilo mais barato que o arroz e feijão e precisa hoje, neste momento, mais que o arroz e feijão. Então traz essa doação para cá, traz se puder dar 5 quilos, dá 5, até fila, 5 quilos, traz para cá, que prontamente vai ser encaminhado para o banco, o pessoal vem aqui buscar, nós levamos lá e vai deixar uma mensagem de Natal na árvore da Vale TV, na nossa árvore solidária aqui. Vai trocar esse quilo por um espaço ali, onde vai poder deixar um beijo para essa criançada toda, para as famílias que são atendidas através dessas 63 entidades da nossa região, dessas 4 cidades abrangidas aqui pela Vale TV, coincidentemente, as 4 cidades abrangidas pelo banco também, que vão ter um novembro muito melhor, muito mais feliz e, sobretudo, um período de Natal mais feliz com as suas famílias. Né? Com certeza. Vamos falar também de Pensando no Novo Hamburgo. Amanhã nós temos um encontro. Em seguidinha vamos falar disso. Professora, Sim. qual é a pauta do dia? Eu quero começar divulgando meu novo trabalho, Rodrigo. Tudo bom, por favor. Pode pôr as fotos para nós ir conversando? Tá profi, tem fotos, Pedro? Compartilha com a gente, por favor. Eu estou com um projeto de férias, né? Então eu trouxe ano passado algumas fotos, assim, no início do ano, que a gente está com espaço lá em casa, um mini sítio. Então, se tu puder ir rodando as fotos, porque a gurizada, geralmente, muitos pais não tiram férias, né? E não tem muitos lugares, assim, o que levar a gurizada, o que fazer. Então, a gente está com esse projeto de poder aproximar as crianças do campo, pôr a mão na terra, né? Poder fazer ali o uso, né, daquele espaço todo. Isso é um peru. Isso tudo é lá em casa, tá? Opa, então o Natal tá garantido ou não dá pra olhar pra esse bichinho e pensar nele na mesa? Não dá, É gente. hipocrisia, Ele vai ter que divertir as crianças nas férias. Tu pode ir passando, assim, as fotos. Então, a gente trouxe bastante coisa. Tem piscina, bem é um arranjado, espaço viu? bem grande que tem lá. E eu vou deixar meu telefone, tá, Rodrigo? Por favor. É 9963 Tem certeza que deixa ele público? 443. Bom, o pessoal tem que ligar, eu tô divulgando o trabalho, né? Então, essa aí é a fazenda que faz divisas lá com a gente. Então, as crianças também têm pode ver os bichos, saber que o leite não vem da caixinha, né? Tem lá um pônei. Então, eles vão se divertir, assim, e sem contar as atividades recreativas que, como professora, a gente sabe fazer muito bem. Então, os interessados que quiserem fazer um orçamento, isso daí foi tirado lá da minha horta, ó. Aí a gente prepara, lá esse porquinho no ano novo, não? Não, Rodrigo. Tem certeza que não, né, Rodrigo? Não. Mas professora, tem certeza? Acho que o Rodrigo tá de dieta. Esse período me deixa especialmente comovido. Sensibilizado, ora. É em Capela de Santana, Pamela? Em Capela de Santana. E como que funciona, assim, para as crianças da região, para ir Daí a de gente, dia? a gente organiza a Topic. Essa foto eu trouxe no início do ano, do banho de lama. Então a gente faz momentos divertidos, assim, né, para as crianças. A gente organiza uma Topic, né, alguém de confiança, já conhecido, que nós temos contato, e a gente faz essa mediação, indicamos ele, porque ele acaba fazendo um pacote mais em conta, né, para levar. Fecha um grupo mínimo ali de tantas crianças. Uhum. E daí a gente procura atender crianças que não estão usando fralda, né, porque demanda mais funcionários, demanda mais uma equipe maior, né, para atender. E a gente tem recreacionistas, tem pessoas formadas, técnicos em enfermagem, essas pessoas fazem parte da equipe, assim, tá sempre acompanhando. E a ideia é passar o dia lá, sai daqui Passar o 7h30, dia. 8 horas e volta início da noite. Bem isso, assim, 5 horas a gente tá de volta, porque para se organizarem, assim, organiza a saída de lá por volta das 5 para chegar entre 5h30 e 6 horas em casa, né? Então esses são espaços de sombra que tem um pomar, tem campo de futebol para as crianças, é um espaço enorme, muito gostoso de estar. Olha E só. é essa felicidade que a gente vê nas carinhas, Mas né? no cachorrinho pode. Pode. E aquela menininha, minha irmã, hoje saindo de casa, ela disse, vai pra TV com a tia? Ela já esteve aqui, Rodrigo. Ela esteve aqui sentada na bancada comigo, né, o pessoal jogando futebol.
E eles se divertem. Isso é uma fazenda, prof. Não chega nem a ser um sítio, é um mini sítio, né? A gente diz o nosso recanto. Eu tô honestamente encafifado com esse peru. Pra mim, o lugar dele é no forno. Esse espaço é no Se ele galpão. desaparecer, já temos um suspeito. Não, né? Esse espaço é no galpão, eu criei esse espaço justamente para ter livros para as crianças pintarem em dias de chuva, poder brincar lá, ou mexer com tinta e ter os livrinhos deles. É isso. Que aqui, ó, Júlio Schneider, boa noite, Rodrigo e amigos, pega no mundo inteiro, tá o Júlio falando direto de Miami, obrigado pela audiência, Júlio. Marcos Reinaldo Dresch socorrendo, o bom é que a gente aperta, o pessoal logo responde aqui, ó, obrigado, Marcos, salvou nossa pele aqui, tô eu e Nelly aqui feliz da vida contigo, porque a gente vai deixar de cometer uma grande injustiça. A artesã que adornou a nossa árvore solidária, Isabel Cristina, do Cine de Novo Hamburgo. Obrigado, Isabel, pelo carinho. Obrigado, Marcos, pela lembrança. Remy Scheffler, muito bom o programa. Manda um abraço a todos da bancada. Tá dado aqui, Remy. Tá dado um abraço para todos. Também quero mandar um abraço para o Hélio Feltz, o Elim, Bom, doutor. e para o Bem. Cláudio Kunzler, que fizeram menção, né, do retorno para Vale TV, que estão acompanhando sempre. Um abraço para eles. Bela audiência, qualificada audiência. Doutor Vinícius, eleição em Voti no último fim de semana. O doutor é causador desse imbróglio todo jurídico lá, responsável pela cassação da prefeita, da ex-prefeita, né, Maria de Lourdes. Eu acredito que grande parte do povo tenha acreditado fazer a sua parte de justiça. Quando é que a gente vai conseguir pesar a relevância dessas coisas e poder tomar uma decisão de uma forma menos passional e mais efetiva? Tem gente que acredita que a prefeita fazia um grande papel ao furar fila em consultas médicas, por exemplo, em exames, né? Quando na verdade a gente espera que a coletividade compreenda que uma fila faz parte do processo também. Né? Rodrigo, em primeiro lugar, assim, eu não fui o causador, né? Quem cometeu o ato de abuso de poder político é que foi o causador, né? Tá bem. Mas com muita honra conduzi esse processo, né? Um processo de repercussão, né? Envolve o destino de uma eleição de uma comunidade inteira, né? E é o sonho de todo advogado participar de um processo de relevo, né? De notoriedade que nem esse que eu tive a oportunidade de participar. Agora, é um problema, acho que mais cultural, inclusive, né? É um elemento muito arraigado na sociedade brasileira, essa cultura do furar a fila, né? Que inclusive é tão natural que muitas vezes aquele que está furando a fila não se dá conta, inclusive, dos transtornos, né? Que essa conduta ela ocasiona, né? Não só no Sistema Único de Saúde, em que o resultado pode ser de uma extrema gravidade, né? Porque enfim, pessoas que deixam de ser atendidas podem sofrer agravos na sua saúde, podem ser levadas à morte, inclusive, mas em qualquer circunstância, né? Desde o furar a fila num congestionamento, por exemplo, que é uma coisa muito comum, né? Quem nunca esteve parado, louco, né? Quem nunca esteve parado numa estrada, né? Indo para Santa Catarina aí há não muito tempo atrás, não, né? Aqui na ponte, o pessoal faz uma reviravolta ali para passar na frente dos outros aqui, voltando de Porto Alegre, isso região metropolitana. É uma questão assim de Por que conscientização. Por que as pessoas acham que o tempo delas vale mais que o tempo dos outros? Que a vida delas é mais relevante que a vida do próximo? E o resultado da eleição não chegou a me surpreender, né? Principalmente porque isso foi facilitado pela divisão, digamos assim, da oposição, né? Foram 3 candidatos, 2 de oposição ao governo da então prefeita. O pleito anterior não tinha sido Maria tão de forte Lourdes. quanto este, né? Não, ele tinha sido polarizado, inclusive. Exatamente. Né? Não tinha participação com candidatura própria de partidos do campo mais popular, né? Dessa vez teve a candidatura do Edio Vogel, né? Do Partido dos Trabalhadores, e a oposição foi dividida. Era uma eleição já muito difícil, né?
e o que demonstra, inclusive, a dimensão do abuso do poder político que foi praticado, né? Um candidato até então desconhecido no cenário político e foi eleito com mais votação do que a soma dos outros dois candidatos. 51%, né? 51% e alguma coisa de votos válidos. Pois é. Dá medo disso. Acompanhou essa eleição, Guilherme? Acompanhei a nível de jornais, né, a tratativa. E é interessante que o Dr. Vinícius traz a questão de como realmente está arraigado que muitas pessoas entendem realmente isso como um grande benefício, né? É uma benemérita, né, que estava fazendo isso no sentido de colocar a minha situação, né? E nós temos, infelizmente, o péssimo hábito de, vamos dizer assim, nos colocarmos acima de outras pessoas. A empatia é difícil de praticar. Então, que bom que ela atendeu o meu pedido. Os outros não eram tão importantes, né? Então, infelizmente, esse conceito a gente exercita muito esse verbo, né? E a primeira pessoa do singular, né? Tá faltando a gente enxergar mais o nós, né? Eu acho que o se colocar no lugar, Rodrigo. Acho que a grande questão é se colocar no lugar do outro, né? Tem uma frase, não tenho a menor ideia quem seja o autor, mas que eu acho muito interessante, né? Só me julgue após teres feito o caminho que eu fiz, né? E isso realmente traz verdades, tá? É muito difícil a gente presumir aquela situação. Poxa, a sinaleira está vermelha, mas não está vindo ninguém. Por que eu não posso passar? Simplesmente porque a regra é, se está vermelha, não passa. Mas eu estou vendo que não tem ninguém. Nem de noite tu passa, não, ninguém. Nem de noite, lá no tarde da noite não passa. Que dá medo, né? Porque daí entra o outro lado, né? A insegurança. Tem a questão da né? segurança, mas... Eu te confesso que na noite eu penso 2 vezes ali, viu? É que eu acho muito complicado, Rodrigo, estabelecer essa questão do bom senso. Perfeito. Tá? Porque quando a gente puxa para si o poder de tomar decisão sobre o bom senso, na verdade, então a gente está também se dando o direito de quebrar algumas regras. Evidente que eu não quero fazer o paralelo entre, por exemplo, como o doutor falou, de que daqui a pouco alguém tem uma questão de saúde agravada por ter sido furada a fila na sua frente, do que, por exemplo, passar uma sinaleira no vermelho. São situações bem distintas. Mas eu acho que a partir do momento que tu te permite quebrar pequenas regras e tudo, tu começa a avançar muito nisso. Então eu sou o chato, né? Eu sou meio que soldadinho do passo certo nessa questão, principalmente envolvendo o trânsito. Eu sou muito xarope para isso. E até tive uma oportunidade um tempo atrás de falar com a nossa prefeita, no sentido de que tem um cruzamento em Novo Hamburgo que me incomoda muito. Joaquim Nabuco com Pedro Arnos, onde nós temos a duplicidade de sinalização. Nós temos sinaleira para automóvel, sinaleira para pedestre e faixa de segurança. Isso, na verdade, cria uma grande confusão para as pessoas. E nós vemos muito seguidamente motoristas que não respeitam a faixa, sim, mas também muitos pedestres que observam o fluxo de veículos e não o sinal estar aberto para ele ou não. Então, mas são regras. Aline Torscheider, como sempre, ligadíssima. Um abraço cheio de admiração por essa bancada e Vale TV. Obrigado pelo carinho, Aline. Diga, doutor. Eu ia dizer que essa questão, eu acho que é a questão central, essa que foi dita, é da empatia, né? E a gente teve a oportunidade, inclusive, de expor isso ao longo desse julgamento, em que se discutiram também não só questões jurídicas, né? Questões, inclusive, éticas, né? Questões relacionadas a valores, né? Valores da sociedade que a gente quer, né? E uma delas foi nesse sentido. A benemerência é para quem foi beneficiado nessa questão da fila do SUS, né? Agora, quem foi preterido, com certeza, não enxergou essa manobra como uma benemerência. Né? O problema é que a gente não fica sabendo, né? Não, é muito difícil. Apesar de que, nesse caso, tem as questões estatísticas do sistema de gestão da secretaria, em que se conseguiu documentalmente demonstrar que pessoas eram atendidas em modalidades que havia uma fila de espera de 2 anos e em questão de dias. Puxa, isso é revoltante. Em torno de 1 semana, 10 dias. Então, quando a gente pensa na fila do SUS, quero muito acreditar que a fila do SUS é uma, que a fila dos transplantes é outra.
mas dá um medo, um medão na gente, porque a gente enxerga cada barbaridade por aí que é impossível determinar que não, na fila do transplante nunca houve um problema como esse. E a nossa vida, né? A vida de uma pessoa que a gente ama, a gente gostaria que as pessoas tivessem esse tratamento. Mas a gente falamos aqui do Brasil, né? Essa característica do brasileiro. Mas num país em que tu pode dizer que uma mala de dinheiro não se configura um crime, não é o suficiente para isso, né? Poder passar à frente diante, tipo, é o meu momento, ou eu faço, ou eu vou lá para aquela fila e posso, sabe? É aquela questão, eu morro de fome ou eu roubo aquele quilo, aquela galinha da vizinha. Não justifica, mas são as condições que foram criadas muitas vezes para as pessoas aceitarem furar uma fila. É triste. A dor de cada um é a dor de cada um, né? Quando a gente tranca a Assembleia Legislativa e não deixa as pessoas entrarem, isso pode se traçar um paralelo nesse sentido? Acho que até acredito que como protesto é uma forma de protestar, enfim, né? Mas tá aí o Vinícius. Os professores estavam conjugando o eu ou o nós? O nós dos professores, né? Da classe? Ou o eu do sindicato, né? Difícil avaliar, né? Enfim. Deixar aí para o Vinícius e para a Pamela, né? Aliás, o TR4... Mas foi o tema que tu disse, que era o tema do dia, foi esse. Aliás, acho que as grandes lutas nacionais começaram também pela classe dos professores. Foram feitas muitas conquistas no meio trabalhista por meio dessas lutas dos professores. Isso despertou muitas pessoas a irem atrás dos seus direitos. O Rio Grande do Sul é referência em questões dos sindicatos justamente por essas lutas dos professores. Eu acho que muito disso tem se perdido. Parece ser um egoísmo do professor, né, manter uma greve tanto tempo, mas não é... Aquele professor tem família, aquele professor paga imposto, aquele professor precisa abastecer seu veículo e, de repente, vem o salário parcelado, vem os juros de banco, tendo que cumprir com as suas obrigações e nada disso é reposto. Agora foi anunciado que o 13º salário não vai ser depositado novamente. Sabe? Mas são privilégios. Hoje também veio um dado muito importante do Ministério que cuida das Finanças Nacionais, da Fazenda, justamente disso, que o déficit pagando a aposentadoria do funcionário público é um rombo, e realmente mas faz ficar todo mundo no mesmo pacote, esquece, estão falando do servidor público e isso estão junto o professor, junto o policial, que são os mínimos lá. Eles que estão apanhando na base, estão esquecendo dos juízes, daquelas superfaturamentos. A grande questão é que hoje ia a votação justamente uma das soluções propostas, né? Que é parte das privatizações do governo do estado, né? Imagina privatizar a educação. Não, mas não é isso que estava sendo discutido hoje, né? O que estava sendo discutido era a privatização da Companhia de Minas, Sulgás e CE, né? Isso. Não, mas é isso que eu digo. Essas coisas começam por aí. Até daqui a pouco eles estão privatizando a educação. E já se está falando em privatizar a educação. Nós vamos voltar 200 anos atrás em que só ia para a escola quem tinha dinheiro. Olha, daí eu acho que já é um cenário assim... Tudo começa, dar margem... Provocativo, né? Porque nunca vi nenhuma discussão nesse sentido, pelo menos da parte do governo do estado, tão um pouco do federal. Né? Mas hoje também o TR4 queimou minha língua, né? Diminuiu um ano a pena do Cunha, né? Isso é uma previsão do que vai acontecer no julgamento do Lula, por exemplo? Não faço ideia. Ou são dois pesos e duas medidas? Felizmente a gente sempre tem aqui ou o Márcio ou o Vinícius para nos ajudar nas questões jurídicas. Doutor, ficou para ti essa conta aí. Eu queria tratar antes a questão, só para não passar em branco, conseguir me manifestar com relação a isso, a questão dos professores. Claro, a gente tem que ter um pouco de sensibilidade, né? Porque a forma como a gente protesta torna às vezes uma causa nobre em uma causa impopular, né? Vide a questão, por exemplo, quantas vezes a gente já não se pegou num engarrafamento, num congestionamento, porque alguém estava bloqueando a via, né? E por mais que a pauta da reivindicação seja nobre, né? Agora, eu acho que não existe hoje pauta tão nobre que nem a dos professores no país.
e eu logo me lembrei de algo que eu li essa semana, uma afirmação que seria imputada à chanceler da Alemanha, Angela Merkel, quando ela foi cobrada por inúmeras categorias, né, em relação a pedido de aumento de salário. E na Alemanha, os profissionais dos que mais ganham são os professores, né? E vinham cobrar ela Igual o Brasil, então. e pediam uma equiparação em relação aos professores, e ela disse assim, teria dito, né? Como é que eu vou equiparar vocês com quem ensinou vocês? Puxa vida. E eu acho que assim a questão central do Brasil, ela passa pela educação, né? A questão da miséria, da criminalidade, desse avanço do crime organizado, a própria questão da saúde, inclusive, né? Com educação a gente consegue reduzir a mortalidade infantil, os índices de doenças, né? Agora, a gente só vai estar valorizando de verdade a educação quando a gente valorizar o professor, né? Uma coisa Precisamos que eu fazer um acredito intervalo. Tem uma mensagem aqui do Dr. Alberto Fernando Becker Pinto, espetacular programa, sempre na audiência da nossa valorosa Vale TV. E ele complementa Dr. Vinícius dizendo: Dr. Vinícius elegante e brilhante como sempre. Perguntar para ele Como se ele... ele pode estar tão calmo tendo jogo amanhã? Que homem! Eu ia Não, perguntar só para ele... responde na volta do intervalo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.